Esse sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us, para além de toda a emoção que ele traz consigo, também deixa escancarada a gigantesca diferença de direção que existe entre o Craig Mazin, que dirigiu os últimos 3 episódios da série, que foram horríveis, para a direção do Neil Druckmann, que é o criador original de The Last of Us e que dirigiu esse episódio. E não que esse episódio tenha sido perfeito, existem algumas ressalvas que eu tenho que fazer e que eu vou fazer nesse vídeo com relação ao episódio. Mas ele também conseguiu finalmente me reconectar com a história, algo que estava se perdendo por conta dos 3 últimos episódios horríveis que o Craig Mazin dirigiu. Mas antes de começarmos a nossa conversa sobre o episódio, como sempre eu venho aqui no começo avisar pra vocês que esse vídeo vai estar repleto de spoilers, tanto do episódio 6 da segunda temporada de The Last of Us, quanto sobre algumas coisas que acontecem no jogo, então assistam por sua conta em risco. O episódio começa em 1983, na infância do Joel, em uma cena que não existe no jogo, mas que pra mim foi uma adição muito legal pra narrativa do episódio e pro personagem do Joel. O pai do Joel chega na casa, o Joel tenta levar a culpa pelo que o Tommy fez, mas o pai já sabia de tudo, enfim, sabia que o Tommy era culpado e que o Joel não tinha nada a ver, porém essa ação de tentar defender o Tommy faz com que o pai sente e converse com o Joel sobre algumas coisas, e essa conversa deles é muito importante e eu senti que ela é muito relevante também pro personagem do Joel por conta de uma coisa que o pai do Joel diz. Durante essa conversa, o pai do Joel revela o quanto ele apanhava do pai na infância e tudo mais, e que ele tentou ao máximo ser um pai melhor, por mais que ele não tenha conseguido fazer isso da melhor maneira, vide a situação que eles estavam ali. Então ele pede pro Joel, para que quando chegue a vez, né, do Joel ser pai, o Joel tente ser um pai melhor. Isso foi legal porque durante o episódio inteiro a gente vê várias vezes o Joel tentando ser um pai melhor pra Ellie, né? Ele já falhou uma vez com a Sarah e ele tá fazendo de tudo durante o episódio todo para que isso não se repita com a Ellie. Após esse início, nós voltamos pra Jackson, pouquíssimo tempo depois do Joel e da Ellie terem chego lá. E o dia que estamos acompanhando é o aniversário da Ellie, o que basicamente acaba sendo a estrutura toda do episódio. O episódio inteiro é contado por meio de flashbacks, sempre passando pelos dias do aniversário da Ellie enquanto eles estavam lá em Jackson. E todo esse momento mostra pra gente o quanto o Joel tá se esforçando pra ser um bom pai. O carinho que ele coloca ali pra poder fazer o violão, que é um presente que a Ellie queria, né? O cuidado que ele coloca nas peças selecionadas à mão, cortando o osso pra poder fazer o cavalete, o jeito que ele constrói o violão, fazendo a mariposa que a Ellie tanto gosta, entalhada no violão, enfim, colocando muito carinho ali, ele contrabandeando coisas pra poder arrumar um bolo pra Ellie, que por mais que, bom, não tenha sido o melhor bolo do mundo, acho que a intenção dele ali vale mais do que qualquer coisa. Eu acho que todo esse momento deixa muito claro o quanto o Joel estava tentando se conectar com a Ellie, se aproximar da Ellie, e a Ellie também se conectando com o Joel, né, se aproximando do Joel através desses gestos que ele estava tendo pra com ela. E de verdade, eu recomendo muito que vocês pesquisem a letra da música Future Days, do Pearl Jam, que é a música que o Joel canta pra Ellie no fim dessa cena, porque essa letra descreve bastante como é a relação do Joel e da Ellie. Porque após perder a Sarah, o Joel tinha se perdido também. E se Ellie não cruzasse o seu caminho, talvez o Joel nunca tivesse se reencontrado como ele se reencontrou. E assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou bem manteiga derretida, mas nesse momento meus olhos já estavam todos marejados já. No ano seguinte, no aniversário de 16 anos da Ellie, finalmente vemos uma das cenas mais bonitas do jogo sendo reproduzidas na série, que é o passeio que o Joel dá a Ellie de aniversário pelo Museu Espacial, que assim, eu tenho que admitir que ficou muito bem feito. A felicidade da Ellie quando ela vê o dinossauro, o cuidado que o Joel teve no Museu Espacial, indo lá algumas vezes antes de levar a Ellie para poder preparar o lugar para receber ela da melhor maneira possível. Fica muito nítido nos dois toda a alegria que existe naquele momento, toda a felicidade, todo o carinho que existe entre eles, enfim. E eu sinto que essa cena acaba funcionando muito bem na série também pela boa sinergia que existe entre Pedro Pascal e Bella Ramsey, que também tem uma relação muito afetuosa no âmbito pessoal, né, como os atores em si são muito amigos, são muito próximos, e isso transparece na série. A personagem da Ellie se engrandece muito quando está ao lado do Joel e vice-versa. Eu não sei, eu sinto que a química deles faz muito sentido. Tanto que quando a Ellie tá sozinha, né, em muitos momentos, a gente não
não sei, parece que falta algo, sabe? Pelo menos eu me sinto assim. E eu digo isso não com relação só a essa cena, mas com relação ao episódio todo de modo geral. E mais uma vez, como sempre, uma coisa que a série não deixa cair é o seu nível de produção. Porque, puta merda, a ambientação toda dessa cena tá muito incrível. Parecia que eu tava jogando de novo o jogo, sabe? E eu acho que a produção dessa série, na temporada toda de modo geral, não tá deixando a desejar. Eles estão mandando bem pra caramba. E no momento que a Ellie decola pro espaço e que o Joel olha pra ela chorando, orgulhoso e muito feliz de ter conseguido fazer sua filha sorrir, de ter dado um presente legal pra Ellie, porra, aí acabou. Aí eu já tava totalmente entregue aos meus sentimentos de dor e sofrimento. Após isso, novamente damos um salto de 1 ano na história, pro aniversário de 17 anos da Ellie, onde nós começamos a ver esse rompimento entre a Ellie e o Joe começando a nascer. Mas eu não digo um rompimento no sentido de uma briga a ponto de odiar o Joel ou coisa assim do tipo. É mais um rompimento normal que existe do adolescente que está virando adulto com seus pais. Joel chega em casa para presentear a Ellie com um bolo que dessa vez tá com o nome dela escrito certo, porém ele se depara com uma cena que deixa ele completamente chocado. Ellie trancada no quarto, fazendo sexo com outra garota, usando drogas e fazendo tatuagem. Sério, não tem nada mais adolescente rebelde que isso. E obviamente isso tudo vindo de uma vez, é claro que ia gerar uma discussão, ia gerar um choque e uma briga entre eles, o que acabou acontecendo. E durante essa discussão, Ellie diz que Joel não é o dono da casa mais. Quase como se dissesse que ele não pode mandar nela, ele não pode controlá-la, ele não pode mais dizer o que ela deve ou não fazer, e ele não pode mais protegê-la da maneira que ele queria protegê-la. E Joel, por mais que esteja relutante em perder a sua filha, né, em estar perdendo a sua filha pra vida, ele aceita, ele entende que esse é o momento dela estar sozinha, dela ter o seu espaço, dela crescer e começar a caminhar com as próprias pernas, mesmo que isso o machuque, mesmo que ele se incomode com isso, mesmo que ele queira a proteger a qualquer custo. Então ele topa ajudar a reformar a garagem para poder a Ellie ter o seu próprio espaço, ter a sua mini casinha, né, para ser independente. As diversas mariposas desenhadas no quarto da Ellie, na tatuagem que nós sabemos, né, que significa a morte, mostra o dilema que a Ellie tem com relação a esse tema. Quase que sente que deveria ter morrido naquele hospital para que a vida dela tivesse um propósito. Eu achei isso deveras interessante, porque mostra bastante do vazio que a Ellie ficou depois de tudo que aconteceu no hospital, e que definitivamente ela não conseguiu deixar isso para trás. E isso fica muito claro depois do próximo time skip que nós temos, que dessa vez avança 2 anos no futuro, pro aniversário de 19 anos da Ellie, onde logo no começo da cena ela está ensaiando umas perguntas milimetricamente calculadas para poder tirar a verdade do Joel sobre o que aconteceu no hospital. Mas logo ela deixa isso de lado porque o Joel vem com mais um presente para ela, que é algo que ela queria muito dessa vez também, que é sair na sua primeira patrulha. E é aqui que começam algumas das minhas ressalvas com relação a esse episódio. Toda a cena do Eugene foi muito bem feita, inclusive com uma atuação incrível do John Pontoliano como Eugene. Ele, cara, incrível, o cara destruiu ali, muita emoção na atuação dele, foi foda. O Joel mentindo de cara lavada 2 vezes, tanto pra Ellie a primeira vez, dizendo que iria deixar o Eugene vivo, quanto pra Gale contando como o Eugene morreu, né, somado à mentira do hospital, que ela sabia que era mentira, por mais que ela não soubesse exatamente o que aconteceu, ela sabia que é mentira. E essas 2 mentiras somadas, contadas da mesma maneira, com o mesmo olhar, sabe? Da mesma maneira que ele mentiu pra ela e com o mesmo olhar que ele mentiu pra ela no hospital, ele mentiu com relação ao Eugene, ele mentiu pra Gale. Foi o suficiente pra que a Ellie estourasse, não aguentasse mais, contasse a verdade ali mesmo na frente da Gale e se desvinculasse do Joe, né? Se separasse dele, se afastasse dele. Então assim, a maneira que a série construiu essa separação deles foi muito legal dentro da proposta da série e tudo mais. Só que eu senti que não
precisava ser assim. Eu sinto que isso serviu mais pra dar um propósito pro personagem horrível da Gale existir na série, do que necessariamente pra poder rolar essa separação deles, sabe, da Ellie e do Joel. Pois no jogo, a separação do Joel e da Ellie acontece lá em Salt Lake City, quando a Ellie descobre o que aconteceu no hospital. O que foi um choque muito grande pra Ellie e algo muito difícil de digerir, o que faz ela acabar se separando do Joel pra poder até ter um tempo de digerir o que aconteceu, sabe? Se afastando do Joel pelo baque enorme que foi isso. E no jogo, ela demorou muito tempo pra perdoá-lo. Ela só foi perdoar o Joel no ano novo, depois lá na varanda mesmo. Ela perdoou o Joel na cena da varanda, mas ela sabia o que aconteceu muito tempo antes, então ela demorou muito tempo pra digerir isso e tudo mais. Eu acho que no jogo isso é mais crível, sabe? E, sei lá, o jeito que a série colocou, pelo menos a descoberta do hospital, né, da Ellie, ali naquela cena, eu não gostei muito. E aproveitando que estamos falando dela, vamos falar da cena da varanda, que pra mim foi o ponto alto do episódio. Apesar de ter a revelação do hospital, que eu não gostei ali, né? Pra mim essa cena foi a melhor do episódio todo. A Bella Ramsey e o Pedro Pascal, durante toda essa cena, estão incríveis, é um verdadeiro show de atuação o tempo inteiro. A Ellie completamente desolada, fazendo seus questionamentos, descobrindo as coisas que aconteceram, e o Joe quase sem falar uma palavra, apenas respondendo por gestos, chorando de uma maneira como se quase que ele estivesse sendo esmagado pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de medo, da verdade poder afastar dele a pessoa que ele mais ama do mundo. Pô, toda essa cena tem uma carga emocional tão pesada, tão intensa, sabe? Eu chorei durante quase a cena toda, entende? Muito fiel ao jogo, nos mínimos detalhes. Eu adorei. Toda essa cena final da varanda foi muito boa. E eu acho que pro episódio, ela serviu muito bem. Ela complementou esse episódio inteiro de flashbacks, que é um episódio muito emocionante. Eu acho que acabou encaixando bem dentro do episódio, mas me dá muito medo isso também, porque essa é uma cena que nos jogos é a última cena do jogo, praticamente. Nós só descobrimos, nós só vemos essa cena no final do jogo. E tem um sentido dela estar lá no final do jogo. Nós passamos o jogo inteiro pensando que a última interação que a Ellie teve com o Joe foi na festa de Ano Novo, que eles brigaram e que a Ellie nem conseguiu perdoar o Joe, nem conseguiu conversar com ele antes que ele morresse. E isso tudo causa uma angústia muito grande durante todo o game. Só no final nós vamos descobrir que eles estavam fazendo as pazes e que estavam tentando se reconciliar, mesmo que não tenham tido tempo pra isso. E eu tenho muito medo onde isso vai acabar levando essa história, né? Porque eles estão mudando muitos acontecimentos e a cronologia de muitas coisas. Então, assim, talvez a história tenha o mesmo desfecho, mas ela está sendo levado por um caminho que eu não sei se eu tô gostando tanto. E eu tenho medo da série acabar se perdendo mais ainda nas próximas temporadas até a sua conclusão. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse episódio. Você achou ele legal? Achou ruim? Gostou de como as coisas estão sendo contadas na série? Se emocionou? Chorou? Não sei. Deixa aí nos comentários, vocês sabem que eu respondo tudo e a gente tá sempre trocando essa ideia legal aí nos comentários, então deixa aí o que você tá pensando pra gente poder discutir sobre. E é claro, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Porque pra vocês é algo que vocês fazem em 2 segundinhos, só que pra mim faz toda a diferença do mundo. Então, vai lá, deixa sua inscrição aí, deixa o seu like, pra semana que vem a gente chegar aqui e conversar sobre o último episódio de The Last of Us, o derradeiro, o final. Não mais é isso. Bebam água, fiquem todos bem. Eu sou o PHD e nos vemos na próxima. Tchau.